abandonado entre sacos de lixo, com papel colado no corpo e olhos que imploram por ajuda, ninguém esperava que esse gatinho sobrevivesse. Mas o que aconteceu depois? Você vai chorar. E se você não se inscrever agora, vai perder a história mais comovente do ano. A cena é de partir o coração. Um beco estreito, mal iluminado, cheio de cheiro de mofo, restos de comida apodrecida e plástico amassado. No meio daquele caos, quase invisível entre dois sacos pretos de lixo, há um pequeno corpo trêmulo, um filhote de gato com no máximo 6 semanas de vida, encolhido sobre si mesmo, como se tentasse ocupar o mínimo espaço possível no mundo, como se soubesse de alguma forma instintiva que não era bem-vindo ali. Seus olhos, enormes em relação ao rosto fino e sujo, não piscam com frequência. Estão fixos, vidrados, não no observador, mas no vazio do medo puro, da insegurança absoluta. Ele não mia, não se move. Está em estado de alerta máximo, como um fio prestes a se romper. A pelagem, que deveria ser macia e clara, está impregnada de sujeira densa, misturada com restos de papel higiênico molhado, grudado como se tivesse sido enrolado nele propositalmente. Ou como se, em sua luta por sobrevivência, tivesse se esfregado contra tudo o que encontrou, buscando calor, proteção, qualquer coisa que lembrasse abrigo. Uma das patas dianteiras está ligeiramente curvada, como se tivesse sofrido uma queda ou um torcicolo recente. Ele respira rápido, ofegante, mas controlado, o tipo de respiração que só quem já passou fome por dias conhece. Não é desespero, é resistência. É a última réstia de vida se agarrando ao corpo, teimosa. O local é um beco residencial na periferia de uma grande cidade. Concreto rachado, paredes pichadas, fios soltos caindo de postes antigos. Pessoas passam ali todos os dias. Alguns jogam mais lixo, outros nem olham. Ninguém para, ninguém vê, até aquele dia. Até o momento em que, por um acaso quase impossível, um atraso no trabalho, um caminho diferente por causa de um desvio na rua, uma pessoa olha de verdade, não com curiosidade passageira, mas com o tipo de olhar que registra, que sente, que já entende, antes mesmo de racionalizar, que ali há uma vida prestes a se apagar. Esse filhote não foi apenas abandonado. Ele foi jogado fora, como se fosse um objeto descartável, um erro, um incômodo que precisava sumir. Não havia caixa, não havia cobertor, nem mesmo um pote com água. Só o chão frio, o lixo e o silêncio pesado de quem já foi esquecido antes mesmo de ter um nome. E o mais assustador: isso acontece todos os dias, em dezenas de becos como este. Quantos outros não são vistos? Quantos desaparecem antes do nascer do sol? Mas este foi visto. E essa simples escolha, parar, se aproximar, estender a mão, vai desencadear uma sequência de eventos tão profundamente humanos, tão intensos e transformadores, que vai redefinir o que significa salvar alguém. Porque no fim, talvez não tenha sido só o gatinho que foi resgatado naquele beco. Ela não planejou aquilo. Na verdade, estava atrasada. O ônibus quebrara, o celular descarregara e ela escolhera um atalho que quase nunca usava, justamente para ganhar tempo. Mas, ao dobrar a esquina do beco, algo parou seu passo. Não foi um som, foi um sentimento, um peso no peito, como se o ar tivesse ficado mais denso. Ela olhou para os sacos de lixo, como todos fazem, mas então viu, não o lixo, mas o vazio entre eles. E ali, imóvel, estava ele, um farrapo de vida com olhos que pareciam dizer: se você for embora agora, eu entendo, mas por favor, não vá rápido demais. Ela sentiu o estômago revirar. Era mais que pena. Era culpa coletiva, ecoando dentro dela. Parou, tirou o casaco, não por frio, mas porque de alguma forma soube que precisaria dele. Abaixou-se devagar, sem falar, sem assustar. Não usou o tom de voz meloso que as pessoas costumam usar com animais. Usou o silêncio.
E foi nesse silêncio que o impossível aconteceu. Ele não fugiu, não rosnou, apenas levantou a cabeça devagar, como se estivesse testando se aquela presença era real, ou apenas mais um pesadelo da fome. Ela notou que ele tremia, mas não de frio. Era o tremor de quem está há tanto tempo assustado que o corpo esqueceu como relaxar. Estendeu a mão, palma para cima, e esperou. 3 minutos se passaram. Ninguém passou pelo beco. O mundo pareceu congelar. Quando ele finalmente tocou o dedo dela com o focinho, um toque tão leve que quase não aconteceu, foi como se algo dentro dela se quebrasse e se remendasse ao mesmo tempo. Lágrimas vieram, não por tristeza, mas por uma espécie de reconhecimento. Aquele gesto não era de confiança, era de entrega. Ele já não tinha mais forças para decidir entre fugir ou lutar. Só restava escolher, morrer sozinho ou tentar pela última vez acreditar em alguém. E ele escolheu ela. Colocou o filhote com infinito cuidado dentro do casaco dobrado, como se fosse um relicário. Ele não se debateu. Só encolheu-se, como se finalmente tivesse encontrado o lugar certo para desligar. No caminho para casa, ele dormiu. Pela primeira vez em dias, talvez pela primeira vez na vida, dormiu sem medo. Ela andava rápido, mas com passos leves, como se carregasse um segredo frágil demais para ser exposto ao mundo. Ao entrar no apartamento, ligou a luz do banheiro, não a do teto para não assustar, e com água morna e gás estéril, começou a limpar, centímetro por centímetro, o corpo dele. Cada camada de sujeira removida revelava algo novo, uma pelagem clara, quase dourada sob a luz. Uma orelha com uma pequena marca em forma de coração. Os contornos de um rosto que, apesar de magro, era bonito. Era como descobrir uma obra de arte escondida sob anos de poeira. Naquela noite, enquanto ele dormia enrolado em uma toalha aquecida no micro-ondas, não no forno, claro, ela pesquisou. Veterinário, 24 horas. Hidratação com soro caseiro. Água, açúcar e sal. Sim. É emergencial, mas funciona. Sinais de hipotermia. E então, com os olhos secos de tanto chorar, escreveu em um caderno: nome provisório, Esperança. Porque foi tudo o que ele ainda tinha quando me viu. Mas ela não sabia, ninguém sabia, que o maior desafio ainda estava por vir. E que o corpo frágil daquele filhote escondia segredos que iriam mudar tudo. As primeiras 48 horas foram um turbilhão de decisões tomadas no limite da exaustão. Ele não comia, não bebia, só dormia. Um sono pesado, quase letárgico, que assustava mais do que o choro. O veterinário, ao vê-lo, fez uma pausa longa antes de falar. Ele está em estado de colapso metabólico, desnutrição severa, possível infecção generalizada. Se não responder às próximas 12 horas de soro e antibiótico, não vai aguentar. Ela assentiu, engoliu o nó na garganta e perguntou: o que preciso fazer agora? Não chorou na frente dele, não ali. Sabia que naquele momento ela precisava ser o corpo forte que ele não tinha mais. Pagou a consulta, comprou os medicamentos, mesmo sabendo que o mês já estava apertado, e saiu com uma seringa na mão e uma promessa silenciosa no peito. Em casa, transformou a mesa da cozinha em uma UTI improvisada. Termômetro digital ao lado do prato, cronômetro no celular para cada dose. Uma lâmpada de infravermelho emprestada de uma amiga que cria passarinhos. A cada 2 horas, levantava, aquecia leite especial para filhotes, pingava devagar na boca dele com uma seringa sem agulha, massageava suavemente a barriga para estimular a digestão. Ele engolia, mas quase nada ficava. Às vezes, vomitava um líquido amarelado. Outras, apenas respirava fundo e voltava a dormir. Ela chegou a gravar o som da respiração dele com o celular, só para ouvir de novo e ter certeza de que ainda estava viva. Era obsessiva? Talvez. Mas quando se está diante da morte tão perto,
A obsessão se chama vigilância amorosa. Na manhã do terceiro dia, algo mudou. Ele abriu os olhos, de verdade. Não aquele abrir entorpecido, mas um olhar nítido, curioso, como se estivesse vendo o mundo pela primeira vez. E então, com um esforço monumental, levantou a cabeça. Não muito. Só o suficiente para encostar o queixo na mão dela, que estava ali, apoiando seu corpinho. Foi um gesto minúsculo, mas foi o primeiro ato de vontade dele desde que fora encontrado. Ela congelou, segurou a respiração e, pela primeira vez, sorriu. Não um sorriso de alívio, ainda era cedo demais para isso, mas um sorriso de reconhecimento mútuo. Você está aqui, eu também. Naquele mesmo dia, ele começou a lamber o leite da ponta do dedo, depois da seringa. E ao fim da tarde, com as patinhas trêmulas, tentou se apoiar. Caiu. Tentou de novo e de novo. Até que, por alguns segundos gloriosos, ficou de pé. O corpo ainda era um esqueleto coberto de pele, as costelas visíveis como teclas de um piano, mas havia força ali. Uma teimosia biológica, uma chama que se recusava a se apagar. Ela filmou tudo, não para postar, só para ter prova, para si mesma, para o mundo, para o universo, de que aquilo estava acontecendo, que contra todas as estatísticas, contra a lógica do descarte, ele estava voltando. E então, naquela noite, veio o primeiro miado. Não era um pedido, era uma afirmação, um som fino, trêmulo, quase rouco, mas carregado de uma pergunta clara. Você ainda está aí? Ela respondeu em voz baixa enquanto o cobria com uma flanela quente. Estou, e não vou embora. Naquele instante, ela entendeu algo crucial. Não era ela quem estava salvando ele. Era ele quem estava lembrando a ela. E mais tarde, a todos que ouvissem essa história, do que significa estar vivo, do que significa escolher ficar. Conforme os dias passavam e o corpo dele ganhava peso, primeiro gramas, depois quilos, lentamente, como quem reconstrói um templo pedra por pedra, outras verdades começaram a emergir. Não só as físicas, como a cicatriz antiga na pata dianteira esquerda, que indicava uma fratura mal consolidada, ou os dentes levemente desalinhados, sinal de má nutrição nos primeiros dias de vida. Mas as marcas invisíveis. Ele acordava, às vezes, no meio da noite, com o corpo inteiro em espasmo, os olhos arregalados, miando baixinho, como se estivesse revivendo o beco, o frio, o abandono. Ela aprendeu a acordá-lo com suavidade, chamando seu nome agora definitivo, Lume, porque ele trouxera luz onde só havia escuridão, e a envolvê-lo em um pano quente até que a respiração voltasse ao normal. Ele não gostava de sacos plásticos. O simples som de alguém abrindo um saco de supermercado no outro cômodo fazia seu pelo arrepiar, as pupilas dilatarem e ele correr para debaixo da cama, trêmulo. Ela passou a guardar todos os sacos em uma caixa fechada, longe da sala. Também evitava levantar a voz, mesmo em conversas normais no telefone. Qualquer tom mais firme o fazia recuar, abaixar as orelhas, como se esperasse uma punição iminente. Isso a fez refletir. Quantos animais problemáticos que são devolvidos, rotulados como agressivos ou não sociáveis, na verdade, só estão reagindo ao trauma de terem sido tratados como lixo? Lume não era difícil. Ele era sobrevivente. Um dia, enquanto ela lia no sofá, ele pulou no colo, algo que semanas antes parecia impossível. Mas em vez de se acomodar, começou a farejar suas mãos, o pulso, o antebraço. Depois, com a pata dianteira, tocou suavemente uma antiga cicatriz que ela tinha de uma cirurgia antiga. Ela parou, olhou para ele e percebeu. Ele reconhecia feridas, não só as dele, as dela também. Desde então, toda vez que ela se sentia ansiosa, cansada ou simplesmente ausente, Lume aparecia. Não miava, não pedia comida, só se deitava sobre o peito dela, pesado o suficiente para lembrar que estava ali.
respirando em sincronia, como se dissesse: estou te segurando. Enquanto eu puder, não deixo você afundar. Era terapia sem palavras, presença pura. Ela começou a pesquisar sobre trauma em animais resgatados. Descobriu estudos da Universidade de Bristol, no Reino Unido, mostrando que gatos abandonados na infância desenvolvem alterações no sistema límbico, a região do cérebro ligada às emoções, similares às vistas em humanos com TEPT. Isso explicava os sustos, a hipervigilância, a dificuldade em confiar. Mas também explicava algo mais raro: a lealdade profunda, quase canina, que alguns desenvolvem com quem os resgata. Não era gratidão no sentido humano, era vínculo neurobiológico. O cérebro dele havia marcado ela como zona segura, e isso, uma vez estabelecido, era quase inquebrável. Aos poucos, Lume foi deixando de ser o gato resgatado do lixo e se tornou Lume, brincalhão, curioso, com um hábito engraçado de enrolar fitas de papel em volta das patas, como se reescrevesse a própria história, transformando o símbolo do abandono em brinquedo. Mas, nas noites silenciosas, quando a casa estava escura e o mundo parecia pesado demais, ele ainda se encolhia ao lado dela, como se precisasse confirmar, a cada respiração, que aquele chão não era de concreto. Aquelas paredes não eram de beco, e aquela mão nunca iria soltá-lo. O que começou como um ato individual, uma mulher, um beco, um gato, não parou ali. 3 semanas após o resgate, enquanto postava discretamente uma foto de Lume agora com olhos brilhantes e uma camada saudável de pelagem dourada, uma amiga comentou: "Você salvou ele, mas quem salvou você?" A pergunta ecoou. Ela relembrou como, antes daquele dia, vivia em modo automático: trabalho, contas, redes sociais, sono superficial. Sentia-se esvaziada, como se estivesse apenas ocupando espaço. Mas desde que trouxera Lume para casa, algo havia mudado. Ela voltara a notar detalhes: o cheiro de chuva no concreto, o som exato do ronronar, o jeito como a luz da manhã entrava na janela do quarto. Estava presente, e não por esforço, por necessidade. Alguém dependia dela, de verdade. Inspirada, ela começou a compartilhar pequenos trechos da jornada, não como heroína, mas como testemunha. Um vídeo curto mostrando Lume tentando subir no sofá pela primeira vez. Uma foto do caderno onde anotava cada grama ganho. Um áudio com o primeiro ronronar gravado às 3 da manhã. As respostas foram além do esperado. Mensagens chegaram de pessoas que haviam perdido a esperança em adotar depois de experiências ruins, de idosos que cuidavam de animais resgatados sozinhos, sem apoio, de jovens que viram no olhar de Lume o reflexo de sua própria luta contra a depressão. Uma senhora de 68 anos escreveu: "Meu marido se foi há 2 anos. Eu ia desistir de tudo, mas vi o vídeo dele tremendo, depois se levantando, e chorei. Decidi adotar uma gata idosa no abrigo. Ela também me escolheu. Obrigada por me lembrar que ainda há lugar para recomeços." Então veio o convite inesperado. Um abrigo local, pequeno e subfinanciado, pediu para contar a história de Lume em uma live de arrecadação. Ela hesitou. Não queria virar influencer de resgate, mas pensou em quantos Lumes ainda estavam lá fora, invisíveis. Aceitou. Na live não mostrou só fotos bonitas. Mostrou o antes, o vídeo do beco, a pelagem encrostada, o olhar vazio. Mostrou o processo, os fracassos, as noites em claro, o medo constante. E no final, Lume, agora saudável, deitado no colo dela, ronronando alto como se confirmasse: valeu a pena. A live arrecadou o suficiente para castrar 87 animais e comprar ração por 3 meses. Mas o mais importante foi outra coisa. 34 pessoas se inscreveram como voluntárias.
muitas delas acima dos 50 anos, dizendo que queriam fazer parte de algo que cura. Uma delas, Dona Marta, 72, viúva há 4 anos, começou a ir ao abrigo toda quarta-feira. Não para limpar ou alimentar, embora faça isso também, mas para ficar com os gatos mais velhos, os menos adotáveis, os que passam meses sem serem tocados. Ela senta em uma cadeira dobrável, abre uma manta no colo e espera. Eles vêm quando estão prontos, diz. Assim como o Lume veio para você. Hoje 3 gatos idosos já têm lares temporários com ela, e ela insiste que se alguém os adotar, vai ser feliz. Mas por enquanto, eles têm um colo quente, histórias contadas em voz baixa e alguém que olha nos olhos deles sem pressa. E o mais surpreendente, Lume agora acompanha as visitas ao abrigo, não como mascote, mas como mediador. Gatos tímidos, que correm de todos, se aproximam dele, ficam perto, farejam, às vezes se deitam ao lado. Os voluntários chamam isso de efeito Lume, quando um sobrevivente mostra com o próprio corpo que é possível confiar de novo. Ele não faz nada de especial, só existe vivo, presente, curado. E isso, por si só, é um convite à esperança. A cura, descobriram, não é um ato isolado, é um eco. E uma vez lançado, continua se espalhando, de um beco para um colo, para um abrigo, para uma cidade inteira. 6 meses depois do resgate, Lume pesava 3,8 quilos. Um peso saudável para sua raça indefinida, mas com traços de gato doméstico de pelagem curta. Seu pelo, antes opaco e quebradiço, brilhava ao sol da varanda, onde ele passava as tardes deitado em uma cadeira de vime, observando passarinhos sem intenção real de caçar, só admirando. Mas a verdadeira mudança não estava no corpo, estava nos rituais. Toda manhã, ao acordar, ele subia na cama, sentava-se sobre o peito dela e esperava, até que ela abrisse os olhos e dissesse, mesmo sonolenta, "Bom dia, Lume." Só então ele descia, como se aquele reconhecimento fosse o sinal de que o mundo ainda estava seguro. Era um acordo tácito, renovado diariamente. Você está aqui, eu também. Houve um momento em pleno inverno em que ela teve uma crise de ansiedade severa. Uma daquelas que fecha a garganta, acelera o coração, faz o chão parecer distante. Ela se sentou no chão do banheiro, abraçando os joelhos, tentando respirar. Em menos de 1 minuto, Lume estava lá. Não miou, não se esfregou, apenas deitou-se sobre os pés dela, pesado, quente, e começou a ronronar. Um som grave, constante, quase vibratório. Ela colocou a mão sobre o dorso dele e sentiu o ritmo, 180 batimentos por minuto. O ronronar de um gato em estado de calma profunda não só acalma ele. Estudos da Universidade de Viena mostram que essa frequência, entre 25 e 150 Hz, promove regeneração óssea, reduz inflamação e sincroniza a respiração humana. Naquele momento, Lume não era só companhia, era medicina viva. Ela começou a notar como ele lia o ambiente com uma precisão quase sobrenatural. Quando uma amiga chegava triste, mas tentava disfarçar com sorrisos, Lume ia direto para o colo dela. Não o dela, mas da visitante. E ficava até que as lágrimas viessem. Quando ela falava ao telefone com a voz tensa, ele se deitava sobre o notebook, como se dissesse, "Pare, respire, eu estou aqui." Um veterinário comportamental, ao ouvir esses relatos, explicou: gatos não interpretam emoções como cães. Eles sentem mudanças fisiológicas, batimento cardíaco, sudorese, variações na voz, e respondem com comportamentos de regulação. Ou seja, Lume não estava sendo carinhoso, estava equilibrando o sistema nervoso dela. Era biologia, mas parecia milagre. Certa vez, ela o levou ao consultório para um check-up de rotina. A veterinária, ao examiná-lo, fez uma pausa. "Você já fez exame de sangue completo?" Ela assentiu. "Está tudo normal agora", disse a profissional.
Mas os primeiros exames mostravam níveis altíssimos de cortisol, o hormônio do estresse, e marcadores inflamatórios compatíveis com um trauma prolongado. E então, olhando nos olhos dela, completou: o mais impressionante não é ele ter sobrevivido. É que hoje os níveis dele estão abaixo da média para um gato saudável. Como se depois de tanto estresse, o corpo dele tivesse aprendido a viver em um estado de calma profunda, quase como se estivesse compensando o passado. Era como se cada célula dele tivesse decidido: nunca mais será assim. E foi nesse instante que ela entendeu. O renascimento de Lumi não foi um evento, foi uma escolha contínua. A escolha dele de confiar, de tentar de novo. A escolha dela de permanecer, mesmo quando parecia inútil. A escolha de cada pessoa que, ao ouvir a história, decidiu olhar 2 vezes ao passar por um beco, doar uma lata de ração, adotar um idoso no abrigo. Renascer não é voltar ao que era antes. É construir algo novo com os cacos e, às vezes, descobrir que o que foi quebrado abre espaço para uma forma de amor mais profunda, mais consciente, mais verdadeira. Lumi não voltou à vida. Ele reinventou o que é estar vivo. Hoje, Lumi tem 2 anos. Pela lógica do beco, ele não deveria existir. Pela lógica do descarte, ele já deveria ter sido apagado. Mais um número em estatísticas de abandono que ninguém questiona. Mas ele está aqui, não em um santuário isolado, não em uma casa perfeita, mas em um apartamento comum, com tapetes desfiados por garras curiosas, com uma janela sempre aberta para o vento, com uma mulher que todas as manhãs ainda repete o mesmo ritual: "Bom dia, Lumi." E ele, sem falhar uma vez, responde com um toque de focinho na palma da mão. O mesmo gesto do primeiro encontro, agora transformado em promessa diária. Não houve virada cinematográfica, nem patrocinador milionário, nem documentário da National Geographic. Só houve presença. A persistência silenciosa de quem decidiu que uma vida, mesmo pequena, mesmo suja, mesmo descartada, valia a pena ser defendida. E essa escolha gerou outras. O idoso que adotou uma gata cega, a professora aposentada que montou um ponto de alimentação comunitária para gatos de rua, o entregador que, ao ver um filhote debaixo de um carro, parou sua rota, comprou leite e levou para um abrigo. Tudo isso começou com um olhar que não desviou. O corpo de Lumi ainda carrega marcas. A pata esquerda, em dias frios, fica um pouco mais rígida. Ele ainda se assusta com sacos plásticos, mas agora, em vez de fugir, olha para ela, como se pedisse confirmação. "Tudo bem?" E ela responde sempre: "Tudo bem, Lumi. Estamos em casa." Essa troca simples, quase invisível para quem passa, é a prova mais sólida de que cura não apaga o passado. Ela o integra. Transforma o trauma em confiança, o medo em escolha, o abandono em pertencimento. Não é perfeição, é relacionamento restaurado. E há um detalhe que poucos notam, mas que quem convive com ele vê todos os dias. Quando Lumi está mais tranquilo, deitado ao sol, com os olhos meio fechados, ronronando baixinho, ele não se espreguiça como a maioria dos gatos. Ele se encolhe primeiro, como se voltasse por um instante aquele beco, aquele corpo frágil. Depois, devagar, estica as patas, levanta a cabeça, abre os olhos e escolhe, conscientemente, viver o agora. É um gesto minúsculo, mas é o ato mais corajoso que existe. Renascer não uma vez, mas todas as manhãs. Essa história não tem final, porque Lumi ainda está aqui, comendo ração de manhã, perseguindo uma borboleta imaginária à tarde, dormindo enroscado nos pés dela à noite. E enquanto houver um beco, um saco de lixo, um olhar que escolha ver, essa história continuará sendo escrita. Não em roteiros, mas em gestos reais, em vidas salvas, em corações que, mesmo quebrados, ainda batem com força suficiente para dizer: ainda há tempo,
Ainda há esperança. Ainda há escolhas que curam. Se essa história tocou seu coração, não deixe ela parar por aqui. Um like ajuda o algoritmo a levar histórias reais, como a do Lume, a quem mais precisa delas. E se inscrever no Choices That Heal é mais que apoiar um canal. É escolher fazer parte de uma comunidade que acredita que mesmo depois dos 50, mesmo depois de tantas quedas, ainda é possível recomeçar. Em nós, nos outros, nos pequenos que o mundo esquece. Ative o sininho, porque a cura não espera, e nem nós. Você se inscreve agora, ou deixa essa escolha para depois.